Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a integração por partes, né? Conforme a gente viu na semana passada, nós tínhamos o primeiro método de integração, né? Que era o método de integração por substituição ou mudança de variáveis. Acontece que nem todas as integrais podem ser resolvidas utilizando aquele método, tá certo? Aí nós temos, né, esse segundo método aqui, que é o método de integração por partes, que pode ser que ele resolva, né, esse nosso problema. Existem outros métodos além desses dois, tá certo? Mas esses aqui são os que a gente usa com maior frequência. Beleza? Como que funciona esse método de integração por partes? Tá? Nós vamos fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui da onde que surge esse método. Esse método tem como base a derivada de um produto de duas funções, né? E nós vamos trabalhar com essa derivada e vamos chegar numa relação que é utilizada na integração por partes, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai precisar, né? Nós vamos precisar de duas funções, né? F de x e g de x, né? Essas duas funções elas são deriváveis num intervalo qualquer i, tá certo? Isso sendo satisfeito, né, nós temos o seguinte, que a derivada da função f vezes a função g, na verdade a derivada do produto, né, entre essas duas funções. Então, a derivada do produto de f e g, né, ela pode ser escrita como? A gente sabe pela regra de derivação no produto que nós temos que derivar uma função, né, e manter a outra sem derivar, fazendo o produto e depois somar com o oposto. Deriva esse e manter esse aqui, né, sem derivar. Ou seja, eu vou fazer lá f de x vezes a derivada de g. Tá? Ó, derivei uma, mantive a outra no produto normal. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou manter a função g sem derivar vezes a derivada da função f. Tá? Então, essa é a derivada, né, do produto de duas funções. Para chegar na nossa relação do método de integração por partes, nós vamos precisar fazer um rearranjo. É um rearranjo muito simples. Eu vou escrever toda a expressão em função desse termo do meio, tá? Que é esse termo aqui. Beleza? Então vamos reescrever ela. F de x vezes a derivada de g é igual, né, a parte com o colchete ali, que é do lado esquerdo, f de x vezes g, derivada. Agora esse termo que sobrou, ele está no outro lado desse cara aqui, né? Então eu preciso trocar o sinal. Menos g de x vezes a derivada de f. Tá? É a mesma coisa aqui, ó, pessoal, que a gente pegar esse termo, jogar para cá, troca o sinal para menos e depois eu troco tudo de lado, né? Daí fica essa expressão aqui na parte de baixo, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos integrar ambos os lados da minha equação, né? Então, integrando, nós vamos obter no lado esquerdo a integral de f de x vezes a derivada de g, que vai ser igual ao quê? A integral desse termo menos a integral do segundo termo. O que aconteceu aqui? Eu integrei o lado esquerdo e integrei todo o lado direito, né? Mas a integral desse lado direito aqui é a integral de tudo isso, né? Mas a gente já viu, né, nos vídeos anteriores que a integral de uma soma é a soma das integrais. Então eu consigo dividir em duas integraizinhas aqui, beleza? Uma outra observação que a gente pode fazer agora, na verdade uma simplificação, é nesse segundo termo, porque eu tenho a integral da derivada do produto das duas funções. Então eu posso cancelar a integral com a derivada e aqui eu só fico com o produto de f e g. Então vai ficar lá integral f de x vezes a derivada de g de x igual. A integral cancela com a derivada, fica f de x vezes g de x menos a integral de g vezes a derivada de f de x. Beleza?
Essa daqui é a nossa relação de integral por partes. Acontece que essa forma não é muito utilizada, né? A gente faz o quê? A gente vai fazer uma substituição de variáveis nessa expressão aqui que eu chamei de 1, e daí nós vamos obter aquela relaçãozinha que a gente encontra, né, nos livros, nos formulários de integrais. Qual é a substituição? Nós vamos chamar duas variáveis, u e v. Tá? O u nós vamos chamar de f de x, e o v vai ser o g. Tá certo? Bom, da mesma forma que no método de substituição de variáveis, eu vou encontrar um termo com a derivada do f e a derivada do g. Esses termos vão ser o du, que vai ser igual ao f' de x dx, e aqui vai ser o dv, vai ser igual ao g' de x dx. Pronto, né? Substituindo esse conjunto de expressões aqui, que eu vou chamar de 2 em 1, né? Nós vamos obter a expressão final. Substituindo 2 em 1, né? Fazer a substituição dessas expressões em azul, né, na nossa expressão principal, que é nomeada de 1 aqui, nós vamos obter o quê? Então vamos lá. Deixa eu trocar a caneta aqui para ficar destacado. Nós temos a integral, né? F de x para nós é u vezes g' de x dx, está aqui, é o dv. O f é u vezes o g, que é v, menos a integral de g, que é v, vezes f' de x dx, que é u. E é essa expressão de número 3 que é a nossa expressão da integração por partes. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa demonstraçãozinha simples aqui. No próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios utilizando esse método de integração. Até lá!